Olá, seja muito bem-vindo. Este é o Cast da Segurança, o podcast que sempre entrevista convidados, celebridades, influenciadores, personalidades do mercado da segurança, para a gente se inspirar, aprender com as carreiras e com toda a experiência dos nossos convidados. Hoje, um convidado mais que especial na inauguração desse programa, o Márcio Costa de Oliveira, que é supervisor de segurança da Euro 17. Ele atua no setor de segurança há mais de 19 anos, passando do transporte para sistemas de automação e digitalização. A experiência em sistemas digitais foi aprofundada na Verisure, onde foi possível entender o funcionamento de sistemas complexos de monitoramento, para além do CFTV. Tem conhecimento em proteção familiar digital, avaliações de risco e segurança patrimonial. Seja muito bem-vindo, Márcio, que é um poço de experiência e uma simpatia, e é um prazer receber você aqui no primeiro episódio, na inauguração do Cast da Segurança. Obrigada, Márcio. Eu que agradeço, né? É um privilégio muito grande, né? Ser o primeiro, né, a estar aqui junto, né, de você, né, todo o pessoal aí envolvido, e falar um pouquinho, né, da minha história e conhecer um pouquinho mais também da própria Monuve, né, que fez esse convite, né, através de você, e contar um pouquinho aí da experiência. Que legal, obrigada mesmo por você estar aqui. E você me lembrou que esse programa é patrocinado pela Monuve, o primeiro e mais estável VMS em nuvem do mercado, responsável por aplicar inteligência artificial já em mais de 100 mil câmeras na história da Monuve. Então, confira aqui no nosso canal outros vídeos, outros conteúdos para você entender um pouquinho mais sobre o que é a Monuve. Ô, Márcio, eu queria começar pelo começo. É sempre bom, né? É bom. Conta pra gente um pouquinho como é que você chegou no mercado da segurança, onde começou a sua carreira, conta um pouquinho da sua trajetória. Bem, a minha carreira, né, nós estávamos conversando um pouquinho aqui fora do ar, né, e você mencionou que você já foi vendedora, né? Eu também, eu comecei com vendas. E quando eu comecei lá atrás, né, 1900, e meu avô ainda era vivo, né? E a gente, dentro da área de vendas, trabalhando em loja, por exemplo, a gente acompanha muitos furtos, né? Nós, assim, para você ter uma ideia, eu trabalhava num setor... poucas pessoas vão lembrar, você ainda é nova, talvez do Instinto Mapping, né? Eu comecei lá. Eu lembro. E eu trabalhava no setor de malas. Meu primeiro setor, depois eu fui para som e imagem, mas o meu primeiro setor foi malas. E uma vez eu flagrei uma pessoa roubando uma mala. Uau. Uma mala grande da Samsonite, imagina, uma mala de viagem, e a pessoa roubou. Roubou mesmo, conseguiu sair da loja sem ninguém pegar, nós só demos falta um pouco depois. Assim, não digo que esse foi o meu pontapé inicial, né? Mas a gente já começa a pensar em como, né? E aí a gente levou uma bronca, obviamente, né? Como é que me some uma mala tamanho 5 sem ninguém ver, né? Sendo 4 vendedores na época, 2 de manhã e 2 à tarde. E aí eu comecei a falar, bom, vou pegar essa pessoa, né? Todos nós, na realidade, né? Todos os vendedores, mas não pegar no sentido de criminal, né? Mas assim, evitar, como evitar furto, roubo nesse sentido. Mas passou. Nunca conseguimos pegar o camarada, nunca mesmo. E aconteceu outros roubos, outros furtos. As pessoas eram bem espertas, né? Depois, futuramente, eu saí, o Mapping acabou falindo e eu resolvi trabalhar por conta própria. Fiz minha formação em eletrotécnica, né? Eu sou um eletrotécnico e como todo eletrotécnico, você aprende um pouco de recursos CFTV. Só que aí eu não, devido ao mercado, naquela época não era tão emergente, eu acabei migrando para o transporte, né, que foi até que você citou no meu currículo, que aí sim. Só que dentro do transporte, eu fui assaltado 11 vezes. Que tipo de transporte? Era transporte de mercadoria, de carga mesmo, né? Sei. E dentro desse tempo, foi acho que uns 2 anos que eu fiquei só, eu fui assaltado 11 vezes. Caramba. Aí pronto, aí eu comecei a me interessar. E fora, não só isso. Eu Mês sim, mês não. Oi? Mês sim, mês não. Praticamente sim. Eu tive até, teve um que, esse marcou, que esse foi audacioso. Ele me pegou pela segunda vez, e eu já estava nesse meio íntere, já estava meio bravo, né, com tantas vezes ser assaltado. E engraçado que assim, pessoalmente eu nunca fui.
Eu nunca tive um celular roubado, um meu, assim, pessoal, andando na rua. Sim. Né? Mas dentro do transporte, sim. E essa pessoa, quando me pegou pela segunda vez, era na época de dezembro ali, ele me desejou Feliz Natal e Ano Novo, pra você ter uma ideia. Que aí foi que eu ganhei. Foi, o cara já me pegou a segunda vez. Eu não tinha reconhecido ele. De imediato ele me reconheceu. Então isso mostra que... Me mostrou na época que os bandidos, eles gravam você. Eles estudam você. Eles conhecem você. E aí eu saí do transporte, porque eu não aguentava mais. E fora com o meu seguro, porque poucas pessoas sabem que quando você é o transportador, você tem um seguro. Né? Então, o meu seguro estava caindo cada vez mais, porque meu risco estava aumentando muito. Tudo bem que eu fazia uma rota ali em Bugaçu até Cipoaguaçu, que ficou famosa, Cipoaguaçu, pelo assassinato na época lá do Champinha. Né? Então, ali era uma região bem criminal, passando pela Boimirim, Estrada de Itapecerica. Ali é terrível mesmo. E aí, eu decidi trabalhar, né, com esse um outro colega, né, na época. Ele mexia com obra. E eu, nessa época, eu já estava estudando um pouco também de automação. E eu via que crescia o pedido, né, principalmente da parte de gravações. Né? Se você olhasse naquela época, ainda não era... Hoje não, hoje está bem difundido, as pessoas estão mais preocupadas. Quero que até pouco tempo atrás, que a gente nunca deixa um pouco de vendas, né? E eu questionei no meu recém-trabalho, que era a Verisure, né? Eu falei assim, ninguém acorda de manhã falando, oba, hoje eu vou instalar um alarme. É verdade. Ninguém. Porque o brasileiro, há dois tipos. O preventivo, que é muito raro, esse aí é quase em extinção aqui no Brasil, e aquele que fala assim, espera acontecer. Né? Quando eu eu tenho um curso de pilotagem de drone, né? E aí inclui também a parte de aeromodelismo. E quando eu fiz a aula, meu professor de aeromodelismo, assim, a primeira vez que eu tive contato com aeromodelo, drone, falei, nossa, isso aqui é muito, muito fácil, né? Ele falou assim, existe dois tipos de piloto. Um que já caiu e o outro que ainda vai cair. E, de fato, eu caí mesmo, derrubei, já tive prejuízo, enfim. Mas, voltando à segurança, no Brasil é isso. As pessoas, elas, às vezes, precisam aprender, né? Precisa acontecer para que elas aprendam. Então, assim, ninguém acorda realmente falando, hoje eu vou instalar um sistema de segurança na minha loja, na minha casa, no meu carro. Quantas vezes a gente vê... Ontem eu estava assistindo uma reportagem, né, numa TV, e eu vi um acidente sério lá pro lado de Osasco, e aí a pessoa entrevistada falou, poxa, você teve perda total no seu carro? Pois é, mas nem seguro eu tinha. Então, assim, as pessoas hoje não se preocupam, elas acham que é só pelo motivo de roubo, ninguém vai roubar, mas se acontecer alguma coisa. Então, a segurança, ela envolve tudo. Eu começando a pensar nesse detalhe, eu falei, puxa, dá para trabalhar com isso e dá para você, assim, se manter. Porque é que eu também brincava com o meu ex-sócio, né, que eu falava assim, até meus adversários às vezes usavam essa frase, a gente lida com o problema dos outros. A gente sobrevive do problema dos outros. Infelizmente, a gente não torce para acontecer. Claro. Mas problemas sempre vão existir. Sempre vão existir. Ainda mais na questão de segurança. Sim. Então eu vejo a segurança como algo que vai muito ainda além. Muito. Talvez meus netos, bisnetos, talvez vão trabalhar nesse segmento. Porque hoje a insegurança é muito grande, principalmente aqui no Brasil. As pessoas não se preocupam realmente como deveriam. Quando a gente faz um estudo... recentemente eu fiz um estudo, só para nós termos uma ideia, nós estamos em 0,01% da população, estou falando aqui do Brasil, tá? Não mundial, mas aqui do Brasil, de atingimento de segurança. Porque as pessoas não se preocupam. E aí, quando eu fui assaltado 11 vezes, eu num projeto com um amigo meu, ele falou, cara, eu vou fazer reformas e a gente podia implantar isso, né, nas pessoas, né, fazer com que elas comprassem essa ideia de deixar suas casas um pouco mais seguras. Então eu comecei com um sistema simples, né, um sensorzinho de presença. Enganei, infelizmente, hoje eu reconheço.
Era novato na época, enganei muitas pessoas. Coisa que eu não faria hoje. Se a pessoa me perguntasse, né? Ah, você instala isso aqui? Às vezes eu fico até bravo. Alguns... outro dia mesmo, na Euro, uma pessoa me ligou, tava com outro pessoal dentro do carro, a pessoa falou assim, você consegue fazer isso aqui para mim? E eu falei, poxa, eu pensei comigo mesmo, né? Eu falei, consigo, mas eu não vou fazer. E não fiz, porque... Mas você tinha mais um auto-engano, porque provavelmente você acreditava que aquilo Sim. traria o resultado que você ainda não sabia que não era possível, né? Era essa a questão, porque quando se fala de um tempo atrás, vamos falar de 10 anos atrás, não vamos falar de 19 anos atrás, vamos pegar de 2000 para cá, dá mais ou menos 20, mas vamos pegar de 2010 para cá. A revolução da integração câmera mudou muito. Sim. Antes nós tínhamos qualidades VGAs, por exemplo. Sim. A câmera filmava ali, né, e você mal conseguia reconhecer quem era. Era gravações em preto e branco, nossos queridíssimos e saudosos DVRs, né? Da época da Intelbras, que ela liderava esse... Infelizmente, não tinha aqui no Brasil, você não tinha outro recurso que não fosse o DVR da Intelbras. E você tinha recursos limitados, né? E eu estou falando assim, de sensores que eram 40 por 60. Quando a gente fala 40 por 60 é o ângulo, tá? De abertura que ele é capaz de pegar. E com isso engana. Porque até mesmo se você for observar, você já viu em telejornais, principalmente esses sensacionalistas, que às vezes até o estabelecimento tem uma câmera. E às vezes ela até tem um sensor lá. Mas como é que o cara consegue entrar? Como é que ele consegue se arrastar por baixo? Porque, infelizmente, aqui no Brasil, a gente não tem tecnologia própria. Toda a nossa tecnologia é importada. Na grande maioria, da China. E lá eles têm um outro tipo de estudo. É outro tipo de técnica. É outro tipo de consequência, vamos dizer assim. Então, por exemplo, nosso sensor, e assim, a gente tem muito o que eu era lá atrás. Inexperiente. Então, por exemplo, às vezes a gente vê sensores, que nem eu entrando aqui, eu vi 2 sensores, um apontado para lá, outro para cá. São sensores 60 por 90. São coisas que eu já reparo porque é minha área, né? Então eu olho, eu vejo, chego, fico observando como funciona, como deixa de funcionar. Então, antigamente, aquele sensorzinho, a pessoa conseguia passar por baixo, ele nem detectava, porque ele não tinha um infravermelho, ele mal tinha a sua captação de movimento. Ô, Márcio, e pensando assim, assim como você, porque a tecnologia avança muito rápido, né? Então, você está falando de 2000, 2010, demora às vezes 10 anos para ter um salto. Hoje, 10 anos acontece em poucos meses, às vezes semanas, né? Tem um lançamento de uma IA generativa que revoluciona o mundo em poucos dias, né? Pelo que eu estou entendendo, um dos principais desafios do início da tua carreira teve a ver também com informação, com formação, com você conseguir, né, se formar como um profissional. E que muito disso se resolveu com tempo, com experiência. Sim. E certas coisas talvez só a experiência traga mesmo. Mas que dica você daria para quem está entrando no mundo da segurança, de como que ele pode, de fato, evitar, né, cometer esses erros, evitar o auto-engano e já começar nessa carreira, começar nesse mercado, seja como profissional trabalhando numa empresa de segurança, ou seja montando um negócio próprio, para que ele consiga ter, né, uma visão melhor e consiga formar produtos que ofereçam segurança de verdade para os clientes? Estudar. Não tem outro caminho, né? Você tem que estudar não só o mercado, né, conhecer novas tecnologias, que isso é obrigatório, tá? Toda semana eu frequento feiras, né? Você viu, você é testemunha, nós nos conhecemos numa feira, Foi, né? A gente se conheceu na Exposec. Isso mesmo, muito boa, e a Monuve estava lá, top, gostei demais. Foi, não é puxando o saco aqui seu não, tá? Eu pesquisei outras, como eu fui bem sincero naquele dia, né? Eu estava pesquisando outras. Eu sempre fui uma pessoa que eu gosto hoje de ter certeza daquilo que eu faço, daquilo que eu falo. Posso errar? Claro, vou errar, não sou perfeito. Mas eu queria saber se a Monuve era realmente a indicada para ser minha parceira dentro da minha atual empresa. Né? E de fato foi.
né? Eu tenho projetos na minha cabeça, né? Gostei muito porque a Monuvi me ouviu, mas assim, básico é você estudar. Então hoje, por exemplo, você tem a formação de qualificação como especialista em segurança, você tem análise de risco. Isso eu não estou falando de uma faculdade, não. Você fazer lá, por exemplo, tecnologia de risco, análise de risco. Não, você vai fazer cursos mesmo. Eu comecei com cursos, hoje sou formado, mas você faz cursos. Mas eu não parei ainda. Por exemplo, agora o meu próximo investimento é redes. Né? Eu estou investindo em redes. Eu já conheço rede, porque todo instalador de câmera ele precisa ter pelo menos um mínimo, porque antigamente você trabalhava com aqueles cabos coaxiais. Eu sou da época do cabo coaxial. Hoje não, hoje você usa rede, você trabalha com NVD, você tem outros tipos de trabalhos, né? NVD, HBR e assim por diante, justamente para trazer uma qualidade para a empresa. Imagina hoje, né? Na minha atual empresa nós temos mais de 270 câmeras. Imagina passando tudo isso no coaxial. Sem condição. E fora armazenamento. E aí a Monuvi nem ia conseguir entrar, porque de onde a Monuvi ia tirar? Ela precisa... Então, hoje o que eu vejo é assim, até hoje, tá? Eu tenho contato com a minha ex-empresa e eu falo pro pessoal lá, atualiza, estuda, né? Veja o potencial do seu cliente, explore esse potencial do seu cliente, porque eu acho que hoje não é o simples fato de você chegar, né? Vamos supor que, de fato, você amanhã acorde falando assim, eu preciso hoje instalar um alarme na minha casa. Meu vizinho foi assaltado, a rua não está muito bem. Eu preciso pôr na sua casa, que eu acho que é o principal, tá? É o principal que você tem que se preocupar. Aí vai um técnico lá, que ele não sabe nem posicionar direito ou fazer uma análise por onde poderia haver uma invasão na sua casa. Né? Ele quer proteger a entrada principal, só que ele esquece que a entrada principal nem sempre é a que o bandido vai usar. Às vezes, eu tive um caso, né? Eu sei que talvez fosse cair mais lá para frente, mas vamos dar uma antecipada aqui, sobre experiências, né? Boa. Tem uma que foi em dezembro de 2021, eu atendia em domicílio, né? Já estava dentro de uma outra grande empresa, porque, na realidade, eu fui convidado, porque eu tinha lá meu laboratório, meu pequeno... né, casulo lá que eu fazia, né, que o atendimento era mais telefônico, né, e um dia a pessoa pensou, você não quer trabalhar para uma grande empresa? Eu falei, não, beleza, vou, né, tava cansado de trabalhar para mim mesmo, falei, vou trabalhar CLT, vamos ver como é que vai ser. E aí, usei minha experiência de instalação, conhecimento, enfim, e eu fui atender um camarada, nunca me esqueço, ele era um médico, mas não era um médico, ele era um cirurgião, mas ele era aquele cara... ele podia ser chamado de cirurgião, mas ele não podia fazer cirurgia. Ele vendia o instrumento cirúrgico. E ele fazia o teste junto lá. Então ele acompanhava, ele tinha conhecimento, mas ele não podia pôr a mão, porque ele não era formado em medicina complexa, mas ele saberia como usar um eletrocautério, assim por diante. Ele me explicou lá, mas... E esse camarada, ele me chamou lá na casa dele, por quê? Ele havia tido uma intrusão, ele viajou no final do ano, né? Foi passar férias na praia, eu acho. Invadiram a casa dele. É raro, mas acontece muito. É raro, mas acontece, né? Aí ele me desafiou a fazer o seguinte. Eu olhei as portas todas fechadas, nenhuma com arrombamento, janela, nada, vidro quebrado, tudo tranquilo. Ele falou, por onde entraram? Eu falei, olhei tudo assim. Falei, caramba, né? Aí eu pensei, entraram com ele. Ele não tinha arrombamento, não tinha nada. Entraram com você? Ele falou, não, eu cheguei hoje de viagem, cheguei ontem. Peguei só essa bagunça aqui, realmente, tava tudo revirado, sem TV, sem nada. Ele falou, e aqui, tinha umas 50 polegadas. Aí eu falei, mas... Caramba, por onde esse cara entrou? Eu falei, posso dar uma olhada na sua casa? Ele falou, pode. Aí eu vi que lá em cima ele tinha um terraço. Eu falei, entraram por aqui. Mas aí eu falei, mas estava fechada também, né? Eu falei, não, ele fechou a porta, deve ser por aqui. Eu falei, entraram por aqui. Ele falou, não. Eu vou fazer o seguinte com você, você não vai acertar. Aí ele apontou pro teto. Quando ele apontou pro teto, eu vi um sótão. Mas aquele sótão quadrado, mal cabe eu sou gordinho. E ele falou, o cara passou por aqui. Com a TV, eu não sei por onde ele saiu. Aí
Aí desse terracinho tinha uma escada e a gente viu, aí o telhado tava lá desmontado. O cara passou pelo telhado dele. E detalhe, tá? Era ali em Santo Amaro, num bairro com movimento e um sobrado. Como que o cara escalou até lá? Aí foi aí onde eu comecei a falar, pô, análise de risco é realmente uma coisa séria. Sim. É séria. Um outro caso, esse foi interessante pela curiosidade. Sim. De você falar, puxa, e um outro é mostrar como o brasileiro deixa para amanhã o que ele pode fazer hoje. Esse daí é um caso que eu nunca esqueço, porque me deixou muito triste. Eu fui chamado também numa residência para fazer um estudo, e chegando lá, era um casal. A casa estava recém-formada, eles parece que estavam para se casar. E eu lembro do detalhe, porque tinha um balcão branco que ela tinha acabado de fazer, e eu estava também construindo minha casa na época. Eu até falei para ela, puxa, eu vou copiar, achei lindo esse seu balcão aqui, que é a pia balcão, né? Achei lindo, vou copiar e tal. Que eu sempre procuro também, eu não gosto de chegar, já sentar aqui sério e, ó, eu tenho isso aqui para te oferecer. Sim. Não, eu gosto de conversar, sentir a necessidade do cliente, quebrar o gelo, né? Que aí a pessoa consegue sentir confiança em mim, entender que eu sei do assunto, que eu de fato sei o que eu estou falando. Não sou um Zé que quer roubar o dinheiro dele, enfim. Isso é importante, né? Isso é o mais importante. Segurança tem, assim, você vender segurança tem muito sobre você vender confiabilidade, né? Isso. Esse é o fato principal, que é o que eu às vezes falo com as pessoas. Além dela estudar, ter uma boa formação, entender, trocar ideias, porque não é só... Às vezes, lá o professor, ele ensina. Eu já bati muito de frente com o meu professor, porque eu falava, não, dessa maneira não é legal. Talvez pudesse... Hoje você tem... Eu tive um professor que ele era da antiga, e eu já estava aberto a novas tecnologias. Eu falei, pô, hoje você tem Wi-Fi, cara. Desculpa, dá para você... Ah, mas se tiver um corte de sinal, cara, coloca no break. Mas não, o negócio dele é ligado na tomada. Eu falei, o cara sobe lá, corta o fio, pronto, já era. Você perdeu tudo, você não tem nenhuma garantia. Mas, enfim, voltando ao caso, tava lá, e eu percebi que no canto, assim, lá no fundo, eu estava aqui, e lá no fundo tinha algumas caixas, presentes. Acho que ela estava para se casar, já estava recebendo alguns presentes. Enfim, fiz a proposta pro futuro marido. Falei, olha, fica X, né? E você, com monitoria, você vai ter uma despesa mensal de Y, porque a minha empresa vendia o equipamento, mas monitoria. Porque não adianta hoje também, que é onde o brasileiro se engana, é falar assim, ah não, eu coloco uma câmera ali, outra lá na porta, e beleza. É a mesma coisa que colocar 3 cegos para olhar a tua casa. Sim. Se o bandido não fizer barulho, ele não vai entender. E se não tiver alguém monitorando, é a mesma coisa que nada. Né? Então, fiz a proposta, ele não aceitou. Falou comigo o seguinte, não, eu tô saindo, tô me casando, né? Então eu desejei feliz casamento. Achando até que talvez fosse me convidar, né, pra festa, né? Não, tô brincando. O rapport teria que ter sido muito bom bom. pra você ser convidado de primeira, hein? Eu teria que ser realmente pra me superar, mas enfim, não deu. E aí, passou. Ele falou, ó, quando eu voltar, te ligo. Esqueci completamente do cara. Saí da casa dele, bola que segue, vamos pro próximo. Passou mais ou menos acho que uns 15. Ah, um detalhe. A casa dele, quando eu subia, tinha uma escadinha embaixo, era uma casa dele, era de cima. Embaixo morava a sogra. Embaixo morava a sogra dele. Ele até é um dos argumentos que eu, na hora, né, que você tenta convencer, porque você não deixa de ser vendedor, porque na realidade você está vendendo o seu serviço. Claro. Você está se vendendo. Você fala, olha, confia em mim que eu vou proteger você. Então, é uma venda. Eu preciso fazer ele acreditar nisso também. E um dos argumentos que ele usou, que ele contra-usou comigo, não, minha sogra mora aqui embaixo, portinha estreita, pá. Beleza. Passou. Lá no bairro de Ipiranga. Aí, passado acho que uns 15, não, nem 15, uns 20 dias, eu recebo um WhatsApp. Eu nem reconheci que era ele, porque acho que não tinha salvo o número. Ah, tem como você... Nós conversamos anteriormente, tem como você dar uma passada aqui no endereço tal? E eu nem assimilei que era ele. Aí voltei, falei, opa, agora, né? Quando a pessoa me chama, eu falei, agora é a hora de eu... Né, Fechar negócio. Fechar negócio. Vou lá, né? Cheguei lá, a noiva, né? Que agora já era esposa, né? Sentada assim, no canto, no sofá dela lá, não quis nem falar muito comigo. E eu percebi que ela estava muito triste, né? Aí eu olhei assim, aí você dá, não tem jeito, é natural do especialista de segurança ele avaliar o local. Aí eu dei aquela rápida olhada, falei, pô, não tem nada, né? Tá tudo vazio.
tinha nada, assim. Não tinha TV, não tinha nada. Aí, cara, então eu quero fechar o alarme. Na proposta, agora já mudou. Eu tinha oferecido a proposta, assim, mais simples. Agora não, ele queria melhor. Aí eu já ganhei. Falei, alguma coisa aconteceu. O que aconteceu? Naquela noite do casamento, que ele foi pra lua de mel, invadiram a casa durante a festa. Putz. Roubaram tudo. Nossa. Tudo, o enxoval completo dela. Ela tava inconsolável. Eu quase chorei com ela. Até Imagino. hoje, pra ver, ó, eu me emociono em falar dela. Não, fiquei arrepiada. É muito triste. E poderia ter sido evitado, porque se eu tivesse instalado o alarme naquele dia, porque uma das vantagens é que nós conseguimos instalar no mesmo dia. É um sistema que não precisa de cabo, então é coisa de 2 horas, o sistema está funcionando, está autônomo. Teria sido evitado. Teria sido evitado. Né? Não que o alarme hoje ele vai fazer com que o bandido não entre na sua casa. Não existe isso. Também já peguei vários casos. O maior desafio meu hoje ou era, né? Agora eu presto serviço para uma só empresa, mas quando eu estava na rua, era bater de frente com o técnico, que se diz técnico, mas não é, ele está enganando. Né? E eu falava assim, eu abraçava, às vezes eles falavam assim, meu amigo, eu já fui igual a você. Eu já enganei. Não propositalmente. Eu tô te falando isso porque eu não quero que você continue enganando. Pra você melhorar, né? Pra você melhorar. E sabe qual é o problema? É que as pessoas que cumprem esse tipo de coisa, elas estão, primeiro, enganando a si mesmas. Segundo, estão colocando a família dela em risco. Foi a primeira coisa que eu pensei, porque quando você contou a história, no final foi uma perda material super chata, né, no início de vida financeira, de casamento, que é bem difícil para qualquer um, mas poderia ter sido pior, né? Claro. Poderia ter sido um atentado contra a vida de alguém, traumatizado alguém. Então, segurança é um assunto muito sério, né? Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta, Márcio. Gostei muito do que você falou e eu concordo com 2 coisas que me chamaram a atenção. Você falou que lá atrás o mercado de segurança te chamou a atenção, porque você viu que é um mercado que sempre vai ter necessidade, né? E foi engraçado, porque eu me relacionei com isso que você falou. Quando eu conheci a Monuvi também, uma das coisas que me chamaram a atenção foi eu não tinha, assim, não tinha ainda parado para enxergar a segurança como um mercado, porque segurança é a preocupação número 1 do brasileiro. Né? Se você tem dinheiro hoje, você resolve o problema da educação, você coloca teu filho numa escola particular, você resolve teu problema de saúde pagando um plano de saúde, você resolve uma parte do teu problema de segurança, provavelmente, né? Dentro da sua casa, com um bom sistema. Mas quando você está na rua, a gente brinca que você é um brasileiro como qualquer outro. Tá todo mundo, né, sujeito à ameaça. E segurança é uma grande preocupação em qualquer lugar do mundo, de fato. Eu lembrei da faculdade aqui, ó, pirâmide de necessidades de Maslow. Segurança é o número 2. Só vem antes as fisiológicas, né? Sim. Que não tem como você evitar. Então eu concordo. Eu também concordo, eu achei legal a dica que você deixou, né, para quem está começando nesse mercado, sobre a importância de você estar sempre atualizado, né, de você buscar as melhores soluções, as inovações de tecnologia. E na sua visão, qual que é a inovação tecnológica? O que você está enxergando de mais relevante acontecendo agora no mercado da segurança em termos de inovação? Olha, sem dúvida, isso eu falo agora sem dúvida, tá? Com o conhecimento que eu tenho de antigamente, com o mediano e com o top hoje. É o IA. Mas não esse IA que a gente tem hoje aqui. Ele é bom, mas ele ainda está um pouquinho falho. Não que ele está falho, eu acho que falho não é a resposta bem mas correta. Ele não alcançou todo o potencial. Isso mesmo, ele está sendo pouco explorado ainda. Como eu mencionei agora há pouco, o brasileiro ele é meio incrédulo. São alguns só que têm a mente um pouco aberta para ir à frente, para falar, não, isso aqui é o futuro, isso aqui vai dar certo, isso aqui... Enfim, são coisas que a gente vê nos filmes, né? Vamos dizer, né? Aquele reconhecimento facial, lindo e maravilhoso, né? Aquele reconhecimento da íris, por exemplo, né? Não o digital, né? O digital já foi provado até mesmo no filme que ele pode ser burlado. A da íris já é muito mais difícil. Não o Face ID. Face ID também é outro que é fácil de burlar, né? Mas o da íris, o de voz também não é legal. Mas você tem hoje amplitude. Eu acho que assim, a IA hoje já está bem conceituada, né? Só vai ser bobo quem não quiser colocar, que é o que eu venho falando hoje na minha atual empresa.
né? E eu tô até enfrentando, assim, lá tá meio dividido, né? Tem a turma da tecnologia que fala, pô, cara, isso aí é top, meu, vamos pôr. E tem a turminha do mais antigo que fala, não, ainda confio no sensorzinho, não sei o que. Então, tanto que outro dia, para convencer um deles, né? Eu fiz um teste, né, com a Monuve, tô instalando IA lá, né? E peguei, propositalmente, eu peguei um camarada lá, que era meio relutante. O que eu fiz? Eu associei ele para receber os alertas. Que eu sei que ele ficava com o computador lá, e justamente um dos setores que eu coloquei, eu sabia que tinha movimento o dia todo. E aí, propositalmente, eu deixei em alerta o tempo todo. Pô, meu, e aquela sirene da Monuve, não sei quem já ouviu, Não, assim, a alto. sirene da Monuve é boa. E tanto que não dá pra me te mostrar aqui, mas senão eu te mostrar o WhatsApp dele. Ele, Márcio, pelo amor de Deus, tira esse negócio. Porque ele não tava mais aguentando disparar. E aí o diretor, né, que viu, que é o diretor dele, falou, pô, mas esse negócio é legal, hein? Né? E aí eu mostrei pra ele, falou, você viu, eu consigo puxar daqui pra lá e tal, e esticar, pôr só no chão, pôr aqui na parede, se você encostar na parede, né? Aí ele me fez a pergunta, mas vem cá, e se eu quiser colocar então que uma determinada pessoa não entre? Aí é onde entraria o Face ID, que ainda não tem aqui no Brasil, né? Assim, já até tem, mas ainda não tá trabalhando legal, ainda tá, o recurso tá um pouco limitado, né? Mas é legal, hoje você tem dentro do IA, não é só o IA. Reconhecer que a pessoa não pode invadir ali. Não, você tem os parâmetros lá, né? Você tem as diretrizes que você pode colocar, né? Até mesmo se mudar, por exemplo, se o celular está sempre aqui, se ele mudar daqui para cá... Sim, identifica padrões, né? Identificar padrões, eu acho isso, assim, fantástico. Eu sou aberto a tecnologias, gosto de tecnologias, e eu acho que esse é o futuro mesmo e avançar cada vez mais, né? O meu sonho, eu não sei nem se existe, é você ter uma fechadura que dá choque, por exemplo. Imagina o bandido tentando entrar na sua casa, ele põe a mão lá, não Você está assistindo muito Esqueceram de Mim, hein? Pois é. Mas aí com tecnologia. Imagina, você tem hoje você tem fechaduras lá em casa, abre com a minha biometria. Sim, sim. Né? E você tem com reconhecimento de... Agora imagina, uma maçaneta, você põe lá, não reconheceu, você tem três tentativas. Na terceira, se o bandido insistir, ele vai tomar um choquinho. Pronto, acabou. Ele não vai tentar forçar. É claro que isso ia acabar com muita criança. Ô Pedro, quer testar? Essa tecnologia? Pedrão, pode ser uma coisa boa, tá? Mas é isso aí. Não, ô Márcio, deixa... A inteligência artificial, o facial, por exemplo, que você falou, né? Quando você falava, eu lembrei que a gente falava antes aqui nos bastidores sobre a China, que é o berço desse tipo de tecnologia para a imagem hoje, de fato. Lá tem tudo que é mais avançado, tá nascendo lá na China, né? A gente tem aqui no Ocidente, digamos, um limitante, né? Que é a questão da privacidade das pessoas. Então, isso acaba sendo um fator relevante, né? E importante, que eu acho que é uma preocupação fidedigna que a gente tem que ter com a privacidade das pessoas. Então, o direito à privacidade, de certa forma, dificulta, né, o avanço da tecnologia, principalmente quando você fala de facial. No Brasil, a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, na Europa também tem, né? A lei brasileira foi baseada na europeia. Então, eu ainda vejo também, assim como você, que ainda precisa muito mais base legal, inclusive, né, para que a tecnologia possa ser aplicada. Porque, de fato, nos bits e bytes ali, tecnologia para isso já existe, né? Com certeza. É que tem muita insegurança para aplicar. E a gente falou muito de segurança, falou de tecnologia, eu queria pegar a tua percepção da questão da força, porque... De fato, a tecnologia ela é muito importante para você conseguir detectar uma ameaça de segurança. Mas até que ponto a tecnologia age e quando que fica primordial a ação humana? E essa ação humana, quão importante é o uso da força? Na tua experiência, o que de fato é mais impactante na segurança? Olha, essa é uma questão um tanto assim... vamos dizer, meio que polêmica, né? Porque algumas coisas, felizmente a tecnologia ela vai dar
assim, bastante resultado, né? Ela vai dar um resultado eficaz. Mas hoje você precisa... A tecnologia por si só ela não vai conseguir resolver sozinha. Então, por exemplo, no meu caso, eu olho, né? Hoje eu sou especialista, eu avalio o risco, olho. Se tiver alguma coisa que a Monuv me avisar de ocorrência, porque antigamente você precisava de um grupo muito grande de vigilantes, seguranças. Hoje com a IA, não. Hoje, 1, 2, 3 caras no máximo, você consegue dar conta de uma quantidade muito grande de uma operação grande, de um grande porte. Mas até que ponto isso é benéfico? Porque assim, a gente tem duas situações, tá? Nesse caso, vamos supor, aconteceu alguma coisa, eu tô vendo, né, uma das minhas lojas foram invadidas. Qual é a minha ação? É chamar a segurança local ou a segurança pública. Sim, a polícia. Polícia. Essa é a minha ação, e deixar a polícia. Eu não vou lá. Claro. Eu tenho, por exemplo, eu tenho meu porte, mas não adianta eu ir lá dar de cara com um bandido. Primeiro que eu vou colocar minha vida em risco, não ganho para isso. E segundo que eu não posso tomar uma ação, porque eu não sou policial. Perfeito. Eu sou um segurança, é diferente. Sim. Né? Então, não dá para me fazer essa ação. Essa ação está do poder público. Mas até que ponto esse poder público está interessado em oferecer realmente segurança? E até que ponto a sociedade também está interessada em acreditar nessa segurança? Porque, vez por outra, nós vemos... Eu me lembro de um relato antigo que passou na Globo. E o que acontece? 2 jovens... Eu moro aqui pro lado do Butantã, Faria Lima, né? E havia 2 jovens roubado um carro ali no Morumbi. E aí, os 2 jovens aprontaram um monte. Atropelaram pessoas, parece, bateram o carro, enfim. E aí tá aquela mulher lá do Direitos Humanos, né? E o policial lá prendendo, né? Isso já tem um tempo, então podia usar com mais liberdade, vamos dizer assim, a força policial. Aí a mulher lá reclamando. Acho que o policial, ao vivo e a cores, acho que ele se enfureceu e falou assim, coitado, né? Porque acho que ela falou, coitado do menino lá, tal... Eu entendo, ele foi talvez marginalizado pela sociedade, faltou talvez recurso para ele, sim, mas quantas pessoas a gente vê que consegue mesmo com falta de recurso, dar um top, dar uma virada, porque ela quer fazer isso. Aí o policial na hora virou, ele é bonzinho, ele é então beleza, eu não vou efetuar a prisão dele, mas você vai fazer o seguinte, você vai levar a sua casa, põe ele lá na tua casa. Aí a pessoa... Tipo assim, né? Se sentir incomodada, né? Então, assim, é fácil quando você recrimina estando do outro lado. Então, assim, eu acredito que precise de força, sim, porque não vai dar jeito. Porque se, por exemplo, se dependesse só de mim, invadiu minha loja, soou o alarme, eu avisei a polícia não vai, por exemplo. O bandido se sente à vontade. Né? E acontece, tá? Isso, infelizmente, no Brasil, é normal. Sim. Aí... o bandido vai se sentir mais solto do que ele já está hoje em dia. O criminoso ele vai se sentir mais à vontade, porque ele sabe que há um delay. Há um delay. Né? Até ele invadiu. O sistema é bem rápido. O IA ele é coisa de segundos para ele disparar. Mas ele sabe que vai ter um delay até eu ligar para a polícia. Até ele tem impactar tempo. ele lá no mundo real. Pelo menos vai com ter uma um TV tempo. dessa que ele consegue sair. Né? E aí que tá. E aí a polícia vai agir de que maneira? Agora, se isso é uma questão na sua casa, por exemplo. Invadir a sua casa, você está lá dormindo. Eu já tive clientes com essa situação, deles viajarem, o filho acho que não poder, porque estava em período escolar, prova escolar. Enfim, o bandido achou que tinha todo mundo saído. A criança não, né? O jovem acordou com o bandido do seu lado. Então, assim, até que ponto você pode defender a sua família? Eu infelizmente, assim, acredito que você tem que se prevenir. Sim, tem que cercar a tua casa de meios que possam expulsar o bandido mesmo, né? Gerador de neblina, esse tipo de coisa. Hoje você tem esse recurso, gerador de neblina. Infelizmente só tem uma empresa aqui que está autorizada a fazer isso no Brasil e ela peca muito em assistência de monitoramento, ela peca demais, tá? Eu acho até que ela vem de engano. Ela tem tudo para ser top, para ser uma das melhores empresas de sistema de monitoria e alarme aqui no Brasil. Mas ela engana. Quem conhece por trás dela, quem já usou o recurso dela,
sabe que até mesmo a famosa bomba de fumaça dela não vai funcionar como é mostrado. Eu sei porque eu saí desse universo. Desse universo aí, eu sei que não vai funcionar. Mas hoje, por exemplo, você tem... antigamente você saía de casa, vai viajar, você deixava a luz acesa. Era indicativo para o bandido, não estar em casa. Mas hoje, por exemplo, você tem automações que você pode programar para sua luz acender em determinado horário, apagar outro. Você pode fazer isso pelo seu celular à distância. Você pode monitorar a sua casa à distância. Você pode ver, você pode pôr um sensor lá, opa, invadiu, você tomar uma ação. Agora, a violência fica por conta da decisão de cada um. E você falou um ponto importante, né? Porque a polícia é quem detém o monopólio da força. Então, a gente depende do poder público para conseguir, de fato, resolver o problema da segurança. Mas eu vejo que a iniciativa privada, ele pode ser protagonista na solução desse problema de segurança, na minha visão, né? Sim. Tanto com a tecnologia sendo mais preventivo, mas mesmo o investigativo... É o famoso, né? Prende. A impunidade é uma das coisas, como você mesmo falou, né? Que mais impactam negativamente a segurança. E muitas vezes você não consegue prender o bandido ou manter um bandido preso por falta de evidência robusta, por falta de prova. Então, mesmo que não seja um sistema ainda totalmente preventivo, uma vez que você tem uma câmera, que você tem uma inteligência, que conseguiu armazenar o vídeo-chave, e você consegue colocar isso na mão do poder público, né? Então, mesmo a polícia não foi naquele instante, mas você tem uma empresa de segurança séria por trás, que tem a imagem do momento importante, tem a imagem, né, muitas vezes até de câmeras do entorno, que ajuda a polícia nessa investigação e a criar um caso, né, com evidências robustas contra os bandidos, certamente isso cria um ciclo virtuoso de ajudar a endereçar o problema da segurança, né? Mas é bem importante mesmo isso que você falou também do interesse do poder público e do interesse da iniciativa privada também de não vender enganação, como você falou. Não é vender o dispositivo, né? Porque o dispositivo você vende uma vez, mas e depois, né? Então, depende muito disso, né? Nós estávamos conversando aqui nos bastidores, né? Falando da China, mais uma vez, né? Por que a China fabrica tanta câmera? Já parou para pensar? Porque lá funciona. Lá, por exemplo, se você tem uma invasão residencial e é detectado no seu celular que houve uma invasão, basta uma ligação rápida para a polícia. E tem até algumas que já são ligadas à polícia. Sim. Então a ação é rápida. É muito rápida. Né? Então, aqui no Brasil falta isso. Mas assim, não vamos também marginalizar o órgão público. Não, inclusive tem umas iniciativas muito legais, novas. O Cortex é um programa nacional de banco de dados, assim, maravilhoso. A gente está trabalhando aí, enviando dados para o Cortex. E eu vejo que há iniciativas muito legais do poder público, da segurança pública no Brasil, e vejo a gente avançando, né? Eu ia mencionar justamente sobre isso, né? E fora, quando a gente olha assim, outro dia estava vendo uma reportagem, que é, voltando lá, né? O especialista em segurança, ele tem que estudar, ele tem que estar atento, ele tem que... deixar um pouco a novela de lado e os filmes, assistir muito jornal, porque ele precisa estar atualizado, frequentar feiras. Mas até mesmo hoje a gente vê espalhado aí pelas ruas, né? Alguns postes com câmeras, né? Alguns são privados, né? De empresas de segurança, e outros são da própria iniciativa pública, que inclusive está usando IA. Sim. Né? Ela está usando algoritmos para poder checar o que está acontecendo, para tomar uma ação bem rápida. Sim. E já teve alguns casos que foram assim, bem sucedidos, até mesmo contra mulheres, por exemplo. É verdade. Não, o Detecta de São Paulo, o Hélios da Polícia Militar de Minas Gerais, assim, tem algumas iniciativas que a gente vê os dados de que, assim, não só a redução da criminalidade, de recuperação de veículos. Então, acho que a tecnologia, se unindo, né, ao poder público, de fato, a gente está caminhando para conseguir ter um impacto legal aí na segurança. Mas, enfim, ainda temos uma jornada longa aí para percorrer. Isso é mesmo. Que foi aquilo que eu falei, né? Talvez os meus netos, bisnetos, né, estarão aí no segmento da segurança, né? Quem dera com a nuvem junto, né? Boa. Márcio, estamos chegando no final do nosso papo, que está muito legal. O tempo voa quando a gente está com um papo gostoso como esse. E eu quero terminar te fazendo 3 perguntas, quem foi que fez? Foi a Gabi, foi a Xuxa, aquele bate-bola no final, é bom. 3 perguntinhas rápidas para você deixar
3 dicas aí para nossa audiência. A primeira é uma dica de carreira. Carreira na segurança. Você falou muito sobre se manter atualizado. Qual que você acha que é a última dica que você pode deixar para quem está carreira nesse mercado? Hoje a segurança não vai só no que eu falei aqui. Infelizmente, assim, precisaríamos de umas 4 horas, né? Para conversar de tudo, né? Mas hoje você tem, por exemplo, tecnologia da informação, mas você tem a segurança cibernética. Para você que é jovem, talvez não queira ser um cara velho como eu, né? Que começou com câmera e gostou desse meio e continua até hoje. É um dos ramos que eu tô atuando. Até outro dia eu estava brincando com um rapaz, eu gosto de fazer muita compra em alguns sites, né? Que as pessoas postam lá naturalmente. E hoje está tendo muita fraude, muita coisa errada, que as pessoas querem dar golpes. E aí o menino estava do meu lado, né? Ele vendo eu comprar. Aí, de repente, eu falei, não vou comprar, esse cara é golpe. Ele falou, como é que você sabe? Eu falei, é fácil, você analisa a foto. Você pede uma foto pro cara. Se ele mandar a mesma que ele tá mostrando lá na propaganda, significa que o produto não é dele. Ele tá tentando te enganar. Ele tem que mandar uma foto distinta daquela. Porque ele tá ali naquele momento. A foto que ele mandou lá, você tá com ele já no WhatsApp. Você saiu daquela fonte e tá trocando ideia em outra fonte. Aí você fala, o que costuma dar uma foto? Se ele repetir a mesma que tá lá, alguma coisa levanta o alerta. Alguma coisa está errada. Né? E aí, algumas perguntas que você faz. Então, segurança da informação, que analisa isso. Investe nisso. É assim, para você que é jovem. Estou falando para quem é jovem, né? Investe nisso, porque é o futuro. Mas até 70 anos é jovem, né? Claro, com certeza. Eu estou investindo nisso hoje. Eu estou saindo... eu estou mantendo a minha especialização em segurança, mas estou migrando para a segurança da informação também. Porque eu acho que daqui para frente, os analíticos eles vão... não adianta eu ficar preso aqui. Porque eu também tenho que chegar o seguinte, que a tecnologia ela é capaz de me aposentar mais cedo. Então eu tenho que ir para onde ela vai continuar. Verdade. Não é verdade? Ela vai seguir ali. Então eu tenho que estar ali junto com ela. Porque se eu ficar estacionado, igual muitos amigos meus ficaram lá atrás, no CFTV... Vai ficar para trás. Vai ficar para trás. Perfeito. Infelizmente. E uma dica agora de segurança. Eu quero ter menos risco, ter mais segurança na minha vida, na minha família, na minha empresa. Que dica que você dá para as pessoas? Olha, aqui eu sigo, tá? Agora não tem uma regra assim pronta para você. Se você pegar qualquer especialista e até como o Sérgio, o cara que é o super segurança aí da internet, né? O cara que se formou, que é o cara que eu me espelho, tudo. Mesmo ele dá uma dica totalmente diferente, talvez, da minha. Talvez bem parecida, mas com alguns parâmetros diferentes. É você prestar atenção em si mesmo. Se olhar no espelho, né? Mas não para ver o seu rosto. Porque quando você se olha no espelho só para perceber se você tá bonito, tá maquiado, ou não tem uma espinha, alguma coisa, é fútil. Assim, digamos, né? Você só tá vendo aquilo que não importa. Quando eu falo de se olhar no espelho, por exemplo, hoje, uma coisa que todo mundo erra. Eu vindo agora aqui, a pessoa na passarela passou 2 pessoas. Como eu falei, como eu trabalho com análise de risco, tudo para mim é um risco. Minha mulher mesmo fala, você desconfia de tudo. Não é que eu desconfio, eu me treinei para isso. Uhum. Então, a pessoa tá lá e tá vindo cara. Você fala, pô, desculpa, pode não ser... não é que você tá marginalizando a pessoa, não é isso. Hoje, os bandidos não são mais personalizados. Uhum. Eu posso estar aqui, de terno, gravata... Né? Sou obrigado a trabalhar assim, mas eu posso também ser um bandidão. E aí? Então, assim, se autoanalisar você verificar os seus riscos. Todo ser humano ele é capaz de verificar seu risco. Onde você mora? O que aconteceu na sua vizinhança? Não é ser o fofoqueiro do bairro, né? Mas o que aconteceu? Né? Qual o índice de criminalidade? Você consegue, vai lá no Google, qual o índice de criminalidade aqui do meu bairro? Eu tenho sistema de segurança? Acorde amanhã e fale, eu preciso de um sistema de segurança. E não é só pôr, tá? Como a maioria das pessoas põe, gente, CFTV. A menos que você mesmo vá se automonitorar, que é você ficar lá 24 horas olhando o seu celular. Vamos supor, você viajou. Aí a pessoa esquece, né? A câmera por si só não vai fazer nada. Não vai fazer nada. Você tem que prestar atenção que você precisa de monitoramento. Se você não tem condição de fazer, você precisa.
Você precisa de uma nuvem que vai ter ali os seus dados gravados. Você precisa de uma central IA. de monitoramento. Você precisa recebendo de os alertas da inteligência. Com certeza, porque senão não vai funcionar. E as pessoas acham que não. Que não vai. E, assim, acho que o principal, tá? Isso nunca vai acontecer comigo. Acontece com o meu vizinho, mas comigo não. Pode crer que vai acontecer. Que foi aquilo que eu falei, né? O meu professor, quando eu estava fazendo o drone, porque foi uma das coisas que eu quis fazer, que é fazer verificação de risco no alto, depois que tive a experiência do cara entrar pelo alçapão, falei, agora tem que ver o telhado do cara. E ele falou, 2 tipos. Um que já caiu e o que ainda vai cair. Então é isso. Então não pense que não vai acontecer, porque vai. Perfeito. E por fim, uma dica de vida. Dica de vida? Curta a vida, né? Dentro da segurança, é claro, né? Faça da sua vida segurança em todos os aspectos. Agora, não só segurança em relacionamento, segurança na vivência. Quando eu falo na vivência, você não corre risco. Poxa, hoje a gente está vendo aí esses jovens com esses carrões, querem tirar racha, põe em risco a sua vida, a vida do próximo. Não precisa disso, né? Você já vai estar usufruindo de um bem que é maravilhoso, um carro super luxuoso, que anda bem. Então não corra esse risco, curta a vida, proteja a sua família, né? Pensa na sua família como seu bem maior, né? Não tem patrimônio. Uma TV dessa aqui pode ser roubada, mas você perder um ente querido é algo que você nunca vai recuperar. Com então, certeza. ame a vida e ame o seu próximo. Esse é o recado, acho que maior que a gente pode ter. Nossa, não daria para terminar com uma reflexão melhor do que essa, Márcio. Obrigado. Obrigada por você ter aceitado o convite, por ter compartilhado a sua experiência com a gente. Espero que vocês tenham gostado desse papo, que para mim foi maravilhoso, super inspirador. E eu espero todos vocês no próximo episódio do Cast da Segurança. Até mais. Até mais.